Onde foi que eu errei? Sara Shiva, capítulo 13. Erro número 10. Pais, especialmente pastores e líderes, que compartilham assuntos que os filhos não têm maturidade para ouvir. Marcos 4, 16 e 17 fala: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4, 16 e 17. E aqui nessa parte, a Sara vai falar uma coisa muito... Na verdade, tudo aqui que ela fala é importante. Mas essa daqui eu vejo muitas vezes os pais fazerem. Naquela tentativa de fazer, não, sou amigo do meu filho, sou amiga da minha filha, os pais começam a abrir coisas que os filhos não deveriam ouvir. Coisas que os filhos nunca devem ouvir dos pais. Sobre problemas conjugais, problemas sexuais, sobre treta aí no relacionamento. Não, os filhos não devem saber. Os nossos filhos não são os nossos cônjuges. O nosso filho, a nossa filha, não é o nosso esposo, a nossa mulher. Eles são os nossos filhos e nós, enquanto pais, nós precisamos administrar. Por mais que nós possamos estar passando por uma situação terrível no nosso casamento, está aquela derrota, aquele fracasso, nós não podemos usar os nossos filhos de confidentes. Porque o que acontece? Por exemplo, a mãe lá está tendo um problema com o pai, aí descobriu uma traição do pai, aí vai compartilhar com a filha, não, porque a minha filha é minha melhor amiga. Aí a filha começa a ter ranço do pai, ranço da figura masculina, e aí a mãe vai e sem querer abrir uma brecha, uma porta para que a homossexualidade entrasse na vida da filha, porque ela vai começar a pensar, todo homem não presta. O homem, vai ter um capítulo lá na frente, que é as brechas para a homossexualidade que os pais dão. Aí abre essa brecha aí na vida dos filhos, na vida da filha, e depois se pergunta lá na frente, meu Deus, o que foi que aconteceu? Onde foi que eu errei? Sendo que essas coisas, essas conversas que não eram para ser faladas, vão sendo ministradas na vida dos filhos, e os filhos vão ficando cada vez mais vulneráveis. Outra coisa que ela fala aqui, por exemplo, se os pais eles são líderes, se são pastores, os filhos não devem, em momento algum, em hipótese alguma, ouvir sobre os problemas que estão tendo na igreja. Porque o que acontece? É muito comum dos pastores, no caso, não é nem chegar para o filho e falar, olha, meu filho, está acontecendo isso na igreja, mas os pais não têm a preocupação e a prudência de falar somente quando está o cônjuge, não verbalizar tudo na frente dos filhos, mas eles já são adolescentes. Porque o que acontece? O filho começa a criar ranço de igreja. Porque eles não estão vendo os pastores como os líderes. Os pastores, para os filhos, são os pais deles. Então, o que está acontecendo com os pais é algo injusto. Aí fica os filhos com o ódio das pessoas que magoaram os pais. E eles projetam a traição e essa injustiça em Deus. Poxa, os meus pais estão aqui servindo a esse camboio de gente e Deus não faz nada. Deus permite que isso aconteça. Aí o que acontece na cabeça dos filhos? Não vale a pena servir a Deus. Porque olha que injustiça, você serve, esse povo crê tá aí e depois eles dão um chute nas suas costas, dão um chute na sua bunda e não vale a pena cuidar de ovelhas, é uma perda de tempo. E Satanás começa a ministrar porque a brecha que foi aberta aí foi grande demais. E isso por conta da falta de prudência dos pais em não abrir, não compartilhar e não falar sobre os problemas que acontecem na igreja na frente dos filhos. Não devemos fazer dos nossos filhos aliados da nossa ansiedade, dos nossos problemas. Nós podemos poupá-los disso. E é por conta disso, dessas situações, que Satanás pega essa brechinha e começa a trabalhar na cabeça dos filhos, né? Sejam os pais líderes, pastores ou não. E depois se desviam lá na frente, porque eles pegaram tanto ranço, essa situação foi tão traumática para eles, que eles vão embora e infelizmente nunca mais voltam. Existe um momento, existe uma idade em que você pode contar para os seus filhos, abrir algumas coisas, certas coisas. Cada idade ela tem uma capacidade de absorver determinada informação. E você precisa dosar em qual momento o seu filho pode receber essa informação. Porque, por exemplo, o seu filho de 15 anos não tem a mesma maturidade que o filho de 15 anos do vizinho. Ele pode ter mais, pode ter menos, e você é o termômetro para isso.
E é muito complicado, e esse é um erro muito grande quando os pais eles querem fazer os filhos de aliados. Quando é que a igreja é horrível, agora quando é de um pai contra o outro, pior ainda, porque aí se considera alienação parental, é crime e o buraco aí vai mais embaixo. Mas vamos embora, viu? Chama, só sucesso.